Você sabe que eu fico pensando como é que a gente vai fazer os nossos negócios girar, como é que a gente vai vender, como é que a gente vai se comunicar ainda mais, mesmo sem sair de casa. A gente vai aprender. A gente vai sair dessa bem, vocês vão ver. Hoje eu tenho o privilégio de conversar via Skype com uma super empreendedora de marketing digital. Marketing digital é a palavra do momento, né? E ela é especialista em redes sociais, sobre como o microempreendedor deve cuidar das redes sociais para impulsionar as vendas. De cara, quando eu conheci, ouvi falar da Renata Ramos, eu lembrei de você, minha amiga artesã, minha amiga culinarista, você que é chefe, você que trabalhava num buffet fazendo eventos e agora se viu numa situação em que você precisa se reinventar. Então vamos às dicas, porque a Renata é ótima e ela vai nos ajudar bastante. Via Skype tá aqui a Renata. Boa tarde, Renata, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, com você, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade para conversar com a gente, ajudar a turma em casa. Nesse momento a gente precisa de união, né, Renata? É verdade. Eu acho que o nosso grande aprendizado nessa quarentena, além da união e da solidariedade com o próximo, é a gente aprender a se reinventar, né? Essa é a palavra da vez. É isso mesmo. E a gente é adaptável, né? Outro dia eu li uma coisa tão interessante, até num filme, o ser humano ele é constituído, na grande parte dele, por água. E água, ela pode ser moldada em qualquer lugar, então a gente se molda também em qualquer situação. Isso é bom. Vamos lá, gente. Aprendendo com a Renata. Pensando agora nos microempreendedores, aquelas pessoas que estão agora precisando vender suas marmitinhas, vender seus artesanatos, vender seus bolos. Como é que é o começo? Como é que ele faz para aparecer nas redes sociais? Tá, seguinte, assim, ó, outra, acho que é dádiva, na verdade, da quarentena, além das pessoas se reinventarem, é que elas tiveram que se redescobrir. Grandes negócios que não estavam na internet tiveram que passar a vender pela internet, que não estavam no digital, e muitos empreendedores surgiram aí nessa pandemia, né? Aqui no meu condomínio mesmo, as pessoas estão tentando vender os bolos, vender salgados, para poder, porque teve muita gente que ficou desempregado, né, Clau? Então, estão aí se reinventando. A minha primeira dica é o seguinte: se você está começando agora e não sabe por onde começar, você faz o seguinte: continua com o seu Instagram e com o seu Facebook pessoal. Não precisa abrir uma conta profissional do zero e começar a divulgar isso a partir do zero e aí ninguém te conhece. Por quê? Se você começar a vender o seu bolo, a sua marmita, na sua rede social e as pessoas saberem do seu vínculo, é muito mais fácil você vender para quem você já conhece. As pessoas confiam em você. Então fica muito mais fácil você, a partir disso, começar a sua venda no Instagram pessoal do que do profissional. Perfeito. Então, a gente não precisa, no começo, separar as contas. Já tirou uma dúvida muito grande, porque as pessoas pensavam nisso. E aí, quando elas fazem uma conta do profissional, elas não têm seguidor nenhum. Então, elas acabam não conseguindo conversar com ninguém, né? Então, elas vão vender o produto ali para a rede de amigos. Começa a vender para a rede de amigos e você depois vai profissionalizando essa conta, né? Essas dicas que eu vou dar vai te ajudar a profissionalizar essa conta. Muda de nome, eu vou dar outra dica com relação a bio. Então eu vou fazer o seguinte, Renata, para a gente poder seguir aí o que você planejou, eu vou deixar com você, com essas dicas, fica super à vontade. Quem estiver em casa, ó, pode ir anotando. Nossa. Quem depois quiser rever esse momento, a gente vai colocar no YouTube. Mas vamos lá, absorvendo o conteúdo que a Renata vai passar para a gente, porque é importante. Então, pode começar com as dicas. Tá bom. A segunda dica é o seguinte: você que tem a bio são aquelas três frases que a gente tem no Instagram, 3 coisas que não podem faltar para você vender melhor. A primeira é o seu diferencial. Então, o que te diferencia da outra pessoa que vende bolo? A segunda dica que não pode faltar: você precisa colocar o seu contato na cara, o seu WhatsApp, porque hoje a gente vende direto pelo WhatsApp. E uma outra dica muito legal: coloca o seu endereço, mesmo que seja o endereço da sua casa, da sua residência. Por quê? As pessoas vão passar a confiar mais em você quando elas veem o endereço que você está, a região que você está. Então, legal, é um negócio sério, então eu vou conseguir ver o endereço certinho. Isso não é perigoso? Não é perigoso. Por quê? Você coloca o seu endereço, as pessoas passam a confiar em você.
Eu entendo com relação à internet, hoje a gente fica com muito medo, mas se tratando de negócios, é importante você colocar o seu endereço. Perfeito, vamos lá, continuando. A outra ideia que eu tive é o seguinte, Clau, muitas vezes o empreendedor nesse início não tem um computador. E aí eu sugeri o quê? Alguns aplicativos que você consegue resolver e deixar o seu Instagram e seu Facebook a partir de um celular, não precisa ter o computador. O primeiro é o site do Canva, www.canva.com. Lá você tem templates e molduras já prontas para você fazer o seu post. Então, você só precisa colocar os seus dados, o que você quer vender, o que você está divulgando e baixar essa imagem. É muito tranquilo. E tem um aplicativo. Tá, é Canva com C ou com K? Com C. Com C. Canva com C, isso. Tá, ok. Tá? O outro site que também tem um aplicativo chama Pixabay. Pixabay. Ok. Pixabay. É um site que, por exemplo, se você não tem como fazer grandes fotos, imagens em alta resolução, nesse início você pode baixar fotos de alta resolução, por exemplo, de bolos, de doces. E lá você baixa de graça e é banco de imagens que a gente chama. Você pode ter tudo isso gratuito. Agora, não seria não seria uma venda enganosa? Porque aí você baixa lá um bolo lindo e você não sabe fazer aquele lindo e depois o cliente vai ficar frustrado? Eu ia ficar brava. Assim, a gente não orienta, hoje em dia, a gente não orienta que a pessoa faça, não é fotos enganosas, são fotos ilustrativas que a gente fala, mas isso é só uma escolha caso você não tenha um celular legal para tirar foto, porque entre você escolher uma foto que não esteja boa, com uma boa resolução do bolo que você fez, e um bolo que esteja mais apresentável, é melhor que você escolha essa foto do banco de imagens, porque a imagem no feed é tudo, né? Se você coloca uma imagem, mesmo que o seu bolo esteja lindo, se eu não conseguir numa resolução mostrar para esse cliente que ele está lindo, não vai adiantar. É mais uma ideia de início, sabe, Clau? Para não poder, e aí você vai se profissionalizando e vai deixando isso melhor. Perfeito. Quando você tiver uma câmera legal, tá tudo certo. Faça as suas fotos reais para não enganar o cliente ou não mostrar assim, tem uma coisa estranha, né? Tá bom. Tá. Outra dica muito legal é o seguinte: a gente empreendedor, a gente faz tudo, né? A gente é o financeiro, a gente prospecta, a gente vende, a gente tem que fazer os posts. Então, pensando no tempo do empreendedor, qual é a minha dica? Você colocar os seus posts já agendados por data na semana. Você padroniza isso e coloca todos os seus posts de uma vez no mês, por exemplo. O Facebook já dá essa alternativa para a gente, entrando no Estúdio da Criação, totalmente gratuito. Você faz o seu login e senha, entra lá a partir do seu Facebook e já agenda todos os seus posts. Todos os seus posts do Instagram e do Facebook vão sair por lá agendados e você não vai perder mais tempo com isso. Olha que maravilha, chama Estúdio da Criação. Estúdio da Criação, é na plataforma do Facebook mesmo. Tá, ok. Então a gente entra no Facebook, procura lá Estúdio da Criação e Estúdio da Criação. Maravilha. Só fazer um login e senha e aí já não perde mais tempo. Ótimo. Temos mais dicas? Não deixa de fazer stories para quem trabalha com Instagram, porque hoje em dia a audiência do Instagram está nos stories. A gente perde muito mais tempo, Clau, olhando os stories do que o próprio feed. Então a audiência é muito maior lá. Então sempre que possível faz um making off de você produzindo bolo, faz um making off de você entregando para o seu cliente, claro, né? Hoje em dia, na quarentena, em todas as normas, bonitinho. Faz você entregando esse seu produto. Ou se você tem um serviço, entra lá, dá dicas para as pessoas de marketing, dá dicas de saúde para as pessoas nos stories, porque a audiência está lá. E a gente precisa ter uma constância. Não adianta eu fazer uma publicação hoje e daqui 2 semanas fazer outra, porque aí eu já fui esquecida. Perfeito, a gente tem que manter ali a frequência, né? É como ir cultivando uma amizade, sempre dá aquela ligadinha, sempre bate um papinho e aí a coisa vai ficando cada vez mais sólida. Vamos lá, temos mais dicas aí, o que mais que você anotou pra gente? A última dica que eu acho que é a mais importante, e isso não vai ter na internet, que eu acho que eu, enquanto profissional de comunicação, devo alertá-los, os meus clientes, e sempre falo isso, é o seguinte:
escolha para quem você quer vender. Mesmo nesse início, Clau, é importante você ter um cliente ideal que você pense, poxa, para quem que eu quero vender nesse momento? É uma mulher? É um homem? Qual que é a faixa etária dele? Qual é a renda dessa pessoa? Aonde será que ele está? Mesmo que seja uma coisa imaginária. Por quê? Quando você for escrever a legenda do seu post, você vai escrever direcionado para essa pessoa. Quando você for falar, é diferente eu falar para uma mulher, né? E é diferente de eu me reportar para um homem com relação ao produto e serviço. Então, se você mentalizar na cabeça, poxa, quem que é esse meu cliente ideal? Eu tenho muito carinho por ele, eu quero atrair ele para mim. Então, essa é a minha dica principal, assim, sempre pense no seu cliente ideal, porque isso vai ficar muito mais fácil na hora de você se comunicar e na hora de você criar as estratégias para esse seu Instagram e Facebook. Perfeito, muito bom. Muito obrigada, Renata. Agora é só falar boa sorte para a turma aí, porque o negócio é trabalhar, não é isso? Boa sorte, gente, muito boa sorte. Tem muita gente nova no mercado, tem muita gente positiva, né? Eu acho que se a gente tem alguma positividade com relação a tudo isso que a gente está vivendo, é a gente se reinventar enquanto ser humano. É isso, Cláudia. Muito bem, muito obrigada. E olha, a Renata, ela tá no Insta e no Face como Renata Marketing. Pode entrar lá, Renata Marketing. O WhatsApp é o 11995486563. Obrigada, Rê. Até a próxima oportunidade. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau.